Sacado. Não, pode sacar, pô. Saca esse amigo do monstro. Bora, caralho. Você quer ver essa porra, velho? Bora, compadre. Ajuda o maluco que tá doente. Vem. É verão o ano todo. Vem, compadre. Vem, negativa, Bambam, negativa. Vem. Vamos, negativa, vamos. Tá comigo, porra. Vamos, negativa, vamos. Mais um. Vamos mais. Vai, quero mais. Porra. Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Isso aqui sim! Aqui nós constrói fibra, rapaz! Caralho, tá chegando. Não, Fala galera, Alligator aqui. E no vídeo de hoje eu vou trazer a continuação sobre a guia de RGs para vocês. Se você não gostou da intro do vídeo, que eu coloquei um pouco para quebrar o gelo, foca no conteúdo porque tem muita coisa legal para vocês hoje. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês a build de skills do personagem. E build de skills eu recomendo para vocês. Primeiro de tudo, apenas a título de curiosidade, eu quero mostrar para vocês esses dois acessórios aqui. Seria o brinco direito da Sarah, traduzindo ao pé da letra. Esse brinco aqui, ele vem na quest que veio no IRO recentemente, chamada, na instância nova, chamada Sarah e Ferrir, traduzir ao pé da letra. Ele é encantável, como você pode ver, e ele pode chegar até 15% de dano crítico por acessório. Mas é extremamente caro e difícil de você fazer, então eu estou tentando arrumar dois com 10% de dano crítico. Aqui, esse aqui tem 8% de dano crítico, seria duas pedras de fatal 1. E esse aqui tem uma pedra fatal 2 e uma fatal 1, danos 10%. Então esses dois acessórios aqui me dão 18% de dano crítico. Sendo assim, o melhor acessório para esse The Limits, feito no RAG até hoje. Apenas a título de curiosidade, porque é uma quest bem recente no Hero, que eu estou fazendo aos poucos este item. Então, no vídeo de hoje, eu vou propor para vocês 3 tipos de build de skills. Por que 3? Porque os atributos, eles se encaixam em qualquer modalidade que você faça, né, nesse vídeo que eu estou fazendo hoje. Você não vai ter problema nenhum com os atributos. As skills, elas são bem mais específicas. Por quê? Porque muita gente vai preferir jogar sem consagração. Muita gente que me procura, quer fazer build sem consagração, porque não tem paciência para upar, porque acha que o tempo dela é muito curto, entre outros fatores. Eu, particularmente, eu não jogo sem consagração. Nenhum RG que eu faço, seja no BRO, seja no Private, seja no Hero, joga sem consagração. Mas, como eu quero agradar gregos e troianos, eu não vou fazer um guia para vocês mais específico. Então você vai poder escolher entre 3 builds desse vídeo. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás comparando a consagração ao prestígio divino à formação real. Entretanto, gerou muitas dúvidas na cabeça de vocês. Então eu vou fazer um vídeo especificando cada tipo de build. Perceba que a ordem de importância que eu dei no vídeo que eu fiz foi consagração, acima de prestígio divino, acima de formação real. Se você quiser saber detalhadamente o porquê, vou deixar na descrição do vídeo o porquê. Mas basicamente, eu vou explicar um pouco para vocês. Essas skills que eu estou citando, a consagração e o prestígio divino, elas dependem diretamente dos teus atributos, do teu level, para poder ter o melhor efeito. Como veio o 175, isso veio uma grande quantidade de pontos, essas duas skills ficaram mais fortes ainda. Tanto a consagração quanto o prestígio divino. Como assim? Por exemplo, o prestígio divino, ele depende diretamente da tua int e da tua sorte. E se você está seguindo esse vídeo desde a primeira etapa, você vai perceber que esse vídeo ele naturalmente tem uma taxa alta de int e naturalmente tem uma taxa alta de sorte. O que isso me dá? Isso me dá uma maior efetividade com o prestígio divino. Quanto maiores forem esses dois atributos, maior vai ser a sua taxa de evasão mágica. O que é uma evasão mágica? Você tem a chance de esquivar de dano mágico. Por exemplo, se você joga de TG no top e você joga com uma taxa muito alta de int e sorte, joga de prestígio divino, você pode esquivar, por exemplo, de nevasca e de esquife de gelo. Então seria meio que
uma tolerância a congelamento, entre aspas, porque você está evitando tomar dano para nevasca e para esquife de gelo. Por que eu não gosto da formação real? O efeito do bônus da formação real depende que todos os RGs que estejam em formação real joguem muito próximos a você. É um empecilho muito grande. Segundo, que muita gente usa a formação real para dar o efeito do slowdown dos inimigos. Eu não gosto porque existe uma chance de ativação. E segundo, porque do efeito deu pouco tempo. Não é algo que vai realmente atrapalhar. Tem gente que acha que atrapalha muito. Eu, particularmente, eu não acho. É uma questão pessoal minha. Então, eu coloco a consagração acima do prestígio divino. Ah, mas Alligator, se eu tiver consagração, eu vou ter que upar. Perceba uma coisa no 175. Quando você passa do 150, quando você passa do level, quando chega no level máximo, a única maneira de você ver a experiência acumulada é na tela de seleção de personagens. Tendo que na seleção de personagens, o limite de experiência que você pode acumular é 100kk. E a consagração ela vai sempre pegar 1% desse 100kk. Perceba que no 175, no 170, no 160, os requerimentos para você upar são muito maiores do que 100kk. Então, na prática, você não está perdendo 1% do 170, do 771. Você está perdendo 1kk de 100. Tá entendendo? Então existe uma facilidade muito maior de você upar a consagração do que antigamente. Porque agora você não está... a experiência que você ganha nos mapas do 170, do 172, etc. vão dar mais experiência para a sua consagração. Então você vai conseguir acumular muito mais fácil. Como eu falei, esse vídeo divide em 3 tipos de build de skills. Vou explicar para vocês. A primeira modalidade de build de skills seria a build voltada para consagração, ECD, lança do destino. 3 skills. E, caso você queira, também suporte. Perceba que a ideia desse vídeo é tornar você um player de controle de terreno. Seria completamente, a ideia total da coisa seria redentar 1 ou 2 pessoas e controlar quem entra no território. Quando o GVG ele fica maior, mais intenso, um guild fica dentro da outra, como você está jogando de 2 mãos, você suitaria para uma arma de 1 mão para dar ECD. Por enquanto ainda não é viável, porque ainda falta as coisas de equipamentos que eu falei para vocês. Ou você suitaria para uma KVM, pegaria Brage e spawnaria Lança do Destino. Seria uma segunda opção. Mas perceba que a ideia central desse vídeo é o ECD Limites. Então, o foco maior desse vídeo vai ser no ECD Limites. Então, nessa primeira opção, você usaria a consagração nos GVGs mais importantes. Sabendo, ela não é um buff como a Aegis Nome, que você usa o tempo todo. É um buff ocasional, que você vai usar prestes a um GVG grande, prestes a alguma coisa. Se você souber dominar o time da concentração, tiver uma barra rápida de buffs, você vai virar o demônio. Nem Jesus te para. Brincadeira, gente. Deus acima de tudo. E perceba que essa seria a primeira opção. Segunda opção, para quem não quer upar, para quem quer jogar de uma maneira mais tranquila, simplesmente logando para guerra, jogando e saindo, como é meu caso normalmente, a segunda opção seria Prestígio Divino, ECD Limites e Lança do Destino. Perceba que eu não estou colocando o Prestígio Divino junto com a consagração. Por quê? Porque falta ponto. A consagração por si só, ela já me requer muitos pontos de pré-requisitos. O Prestígio Divino, ele requer muitos pontos, mas menos que a consagração. Sendo que mesmo assim, para você ter Lança do Destino, consagração, ECD Limites, você vai ter que sacrificar muitas coisas, o que eu não acho legal para você. Por exemplo, eu não acho interessante você sacrificar a proteção da vanguarda, que é uma das melhores skills do jogo. Então, como eu não quero fazer um negócio mal feito, jogado para vocês, eu preferi fazer assim. A terceira opção, essa aqui é o meu caso, é como eu jogo no RO. Se você quiser seguir essa ideia, é uma ideia também que funciona muito bem. Seria a build Full ECD Limites, Full GC, Full EB, chame como você quiser. A build Full EB, ela vai se concentrar em ter consagração, Prestígio Divino na mesma build e o ECD Limites. Então você pode perceber que nenhuma dessas builds você tem a formação real. Por quê?
Porque a formação real, ela não comba com o prestígio divino e ela não comba com a consagração. O prestígio divino, ele teoricamente não era para combar com consagração, mas na prática isso não funciona assim. Na prática ele está combando. Eu não vou usar um agora porque a experiência é ouro nesse servidor, então eu não vou gastar minha experiência agora. Então, eu preferi combar então, o prestígio divino e a consagração, que são as duas minhas skills suporte PRG favoritas. A própria Santo da Vanguarda vai entrar em todas as modalidades, é uma skill muito importante. Então essa build Full EB, ela seria uma build Full Ground Control. A gente vai ter um dano crítico muito alto, a gente vai conseguir tancar, a gente vai ter um HP elevado, a gente vai ter um OutQ propício a dar um dano alto, vai ter skills de redução, como Devoção, como Prestígio Divino, como Vanguarda. Vai ser um chá completo para GC. Mas, caso você não queira depender apenas do ECD, então você tem as duas outras opções, que seria a build com consagração ou a build só com Prestígio Divino. Então vamos lá entender a ideia dessas três builds. Então, pessoal, aqui a gente tem a calculadora de skills do Heroic, que é a melhor, indiscutivelmente. Se você for calcular a build, calcule aqui. Eu não vou explicar várias vezes a mesma skill. Então, mesmo que você não queira essa modalidade de build que eu vou mostrar nessa sessão, eu recomendo que você assista esse trecho para você entender a ideia das skills em geral. Então, quando for nas próximas sessões, eu vou explicar apenas as skills que não foram citadas nesse trecho. Então, vamos entender a primeira build. Aqui a gente tem a build com consagração, com ECD limites, com LD. A build só tem isso? Não. Esse é o foco principal da build. Vamos entender primeiramente as skills de espadachim. Aqui, skills de espada não fazem diferença nenhuma, porque a gente não usa espada de forma alguma nesse vídeo. Então a gente tem fulminante no 10, impacto explosivo no 10, recuperação de HP no 10, provocar no 10 e vigor no 9. Eu vou citar as três skills mais importantes dessa modalidade. A primeira skill aqui é o impacto explosivo, ou Magnum Break. E ele serve para duas coisas. Para você revelar inimigos ocultos que tiverem na tua tela. E ela serve também para te dar um bônus oculto na tua arma. Ela aumenta o teu dano de fogo em cerca de 10% pelos próximos segundos. Ou seja, durante alguns segundos, assim que você usar o impacto explosivo, você ganha um bônus oculto de 10% na tua próxima skill de dano. A recuperação de HP, ela não só aumenta a recuperação de HP, como ela também aumenta a eficiência de pots. Então, é uma coisa muito importante de se ter. E o provocar, ele tem duas funções principais. Você pode reduzir a def do inimigo, aumentando o ataque dele, e também você pode usar para alocar inimigos. Por exemplo, tá vendo um WL pulando no teu pré-cache? Então, provocar nele, ele não vai conseguir cartar de torção. Spamando provocar nele. E aí que segue a ideia do porquê a gente tem uma SPD elevada, um delay de animação baixo. Exatamente para isso, para você poder spamar melhor as coisas. Quanto mais rápido for a animação, mais você spama as skills, e o provocar é uma delas. Então é uma skill, não use o provocar para baixar a def do inimigo, porque isso não muda nada na redução dela. Só vai aumentar o dano dela. Então de espadachim, importante é isso aqui. E paladino, aqui a gente tem perícia com montaria e perícia com montaria no 5. Perícia com montaria faz diferença no dano da LD? Com lança? Sim, faz diferença. Por quê? Porque montaria você ganha em média 20% a mais de dano com lança. Isso existe por causa da remoção da penalidade por tamanho que existe com a lança. Então a perícia com montaria ela vai te dar esse incremento de mais ou menos 20% de dano. Faz diferença jogar de LD ou ECD com lança com montaria e sem montaria? Sim, faz diferença sim. Confie em mim que eu estou dizendo. Pé no 10 para ganhar um incremento de HP, também porque é pré-requisito para praticamente tudo. Que mais? O Grand Cross a gente tem no nível 5, porque é pré-requisito para consagração, que é a skill mãe dessa build, principal dessa build. Aqui a gente tem Aura Sagrada no 5, é um skill de extrema importância que você tenha. Ah, mas eu jogo mais de guilhotina, não interessa, em algum momento você vai ter que suitar para um escudo e uma arma de uma mão, para poder tancar. E
nos dias de hoje, com o dano da tempestade altíssimo, entre outros danos à distância, vão ficar piores ainda. Você não pode ficar sem hora sagrada. Eu estou no 5, bloqueio. Esse bloqueio aqui está no 6, em vez do 5, porque sobrou um ponto nessa build. Então, o bloqueio é uma skill que é muito boa de você ter, então eu deixei no nível 6. O bloqueio ele pode salvar de muita skill indesejada. Por exemplo, uma Azura que vem importuno na tua cabeça, tu pode desviar desse Azura com bloqueio. Redenção a gente tem aqui nível 3. Caso você não queira ter redenção, você pode optar em ter outra skill. Redenção nível 3 é suficiente? É suficiente, porque você pode redentar 2 pessoas, com a possibilidade de você renovar a redenção. E ela também tem uma duração legal no nível 3, não precisa mais do que isso. Então você pode ter uma comunicação com alguém da sua guild, você redenta um ranger, você redenta um WLzinho de dano, uma coisa assim. E você foca nessa pessoa, com a redenção, fazendo o controle de terreno para eles. O que seria o controle de terreno? Você mata quem pular no pré-cast para proporcionar eles. Digamos que pule um chula de campo no meio de vocês. Você vai lá e na cutucadinha e o coleguinha morre, entendeu? Só isso. Bom, esse aqui são os skills de paladino. Vamos agora para de RG. De RG, vamos começar pelo óbvio, né? CD no 5. Tem diferença do CD do 1 pro 5? Sim, tem diferença. Não adianta, já testei isso diversas vezes. Tem CD no 5. Ah, mas é porque fulaninho disse que não faz diferença. Galera, tem diferença sim. Eu testei isso em Private, no próprio Iro, no BRO e muda um certo dano sim. Eu acho que era 20% mais ou menos, pelos meus últimos testes. Lança do Destino seria a nossa skill secundária nessa build, que você usaria para matar quando tivesse um GVG mais intenso. Então a gente tem ela no nível 5 para ter o maior dano na Lança do Destino. A Estocada Precisa é uma skill que ela é muito boa. Se você suitar com lança, você vai ter o melhor desempenho com ela. Por quê? Porque ela basicamente arregaça os equipamentos da pessoa. Os níveis mais interessantes que você pode ter seria o nível 3 para quebrar escudo e o nível 5 para quebrar de arma. Você está tirando X1 com RG, por exemplo, um RG de ECD que joga com Glaive e brilhantina colada. Você acaba com a arma dele para essa brincadeira. Aí ele fica, além de jogar sem escudo, ele joga sem arma também. Proteção da Vanguarda é uma skill que é muito importante. Ela aumenta bastante do HP. Quando você tem vários multiplicadores de HP, com a VIT alta, um TG e etc., essa skill ela faz muita diferença no HP. Então tenha Proteção da Vanguarda nível 5, independente da build que você vá seguir. Vamos ver o que mais. Devoção. Devoção é uma das skills melhores do RG, que pouquíssima gente usa. E basicamente ela encanta a tua armadura com a propriedade sagrada. Por que é tão importante essa skill? Porque o sagrado ele reduz basicamente 20% de dano elemental, ou seja, de todos os elementos. Então é uma skill que você não custa nada você usar. Você usa 2 água benta e você pode usar em você ou em pessoas da PT. E isso pode salvar as pessoas de tomar um dano muito alto, porque praticamente todo o dano do Hag é elemental. Aqui ela está nível 5 porque ela é pré-requisito de consagração. A próxima skill aqui seria, vamos ver aqui, a Exifere, é uma skill para queimar, skill de chão. Você pode queimar um pedaço do ME de uma pessoa, você pode queimar pneu, você pode queimar tudo mágico. Tá? E isso vai te dar uma grande vantagem para o teu clã. Por exemplo, digamos que você esteja jogando contra o clã e você tem um ranger forte no teu clã. É natural que todas as guilds agora no BRO comecem a jogar usando pneuma demais, tomando pneu. Se você conseguir avançar, você pode dar uma Exifere e queimar um monte de pneuma. E assim o Ranger consegue polir todo mundo com a tempestade de flecha. Então fica a dica de prestar atenção bastante nesse Exifere, que é um skill excelente. Reflexão Amplificada a gente tem o nível 5 porque é requisito para a Graça do Rei, o King's Grace. Eu não sei como é que está esse nome em português ainda. É uma skill que ela é muito subestimada, muita gente acha que ela não faz nada ela não faz nada no Renew 2.0, depois do balanceamento, mas isso é mentira, ela faz muita diferença. Eu digo isso porque uma vez eu tava jogando contra o clã inimigo, um monte de gente do meu clã batendo na porra do RG. E aí eu cheguei, como quem não quer nada, e bati no RG. Abri um buraco, tipo, muita gente ao redor do RG morreu por minha causa. Tá entendendo? Então, quando você é focado por dano e você tem a reflexão amplificada, você pode sim atrapalhar muita gente com essa skill.
Ah, mas Alligator, qual é melhor? Refletor ou amplificada? As duas têm seu time. Quando você está jogando em um GVG menos intenso, com menos ação, menos pessoas, aquela coisa toda, você usa o refletor. Quando você for entrar no GVG maior, presta, tem aquele GVG grande, aquela coisa toda, aí você switcha para amplificada. Ela gasta muito SP e ela também tem uma chance de ativação. Você acredita, galera? Quando ela funciona, ela abre um buraco. Então não subestime a amplificada. A Graça do Rei é uma skill inútil? Muita gente pergunta isso pra mim. A Graça do Rei é uma skill excelente. Ah, mas ela é ruim porque ela só cura. Não, ela não só cura. Primeiro de tudo, ela tira alguns status de si próprio ou de parceiros da sua guild, da sua PT. O status principal que ela tira é o grito da Mandrágora. Ah, mas eu não levo grito. Acredita, você vai levar grito no 7.5. Não existe uma maneira de você garantir com 100% de chance que você não pegue grito. Grito, você ameniza tendo uma sorte alta, mas você vai pegar grito. Então é importante que você tenha esse tipo de skill. E outra, às vezes a Graça do Rei ela cria tipo uma basílica ao redor do teu personagem. E assim você evita de tomar dano e qualquer status negativo por 5 segundos. Ah, mas onde isso me ajuda? Muitas vezes você pula na célula errada e você entra no meio da guild dos caras. E você vai morrer. Então você usa King's Grace porque esses 5 segundos geralmente são suficientes para sua guild engolir a guild rival e você não morrer. E também é muito importante porque muitas vezes tem aquele RK de age chato, né, com aquela cara de esbalga de velo, ele fica no teu pé lá com a espadinha batendo em você. Muitas vezes você não consegue raidar por lag ou pela própria SPD sua que tá ruim e ele fica te locando naquela espadinha. O seu King's Grace acabou. No Hero, muitos RKs não entendem como funciona King's Grace. Então, quando eles me veem sem me acertar, eles acham que eu tô exilado, que eu tô coisa assim, e simplesmente desistem de bater e vão embora. Tá entendendo? Então ela funciona, às vezes, melhor do que o raid. Exatamente por causa dessa eficiência que ela tem. Funciona muito bem nesses casos. E aqui, minha galerinha, é a skill principal desse vídeo, que seria a consagração. A consagração, ou inspiration, como muita gente chama, ela é uma skill que ela por 1 minuto e meio te dá vários benefícios no jogo. O primeiro benefício, ela te dá um gap muito grande nos atributos. Ela te dá mais de 25 pontos em cada atributo. Segundo, ela te dá muito ataque, ela te dá mais de 300 de ataque. Terceiro, ela te dá imunidade a praticamente todos os estados do jogo. Perceba que é praticamente, não é todos. Você ganha imunidade à máscara, você ganha imunidade a congelamento, a petrificar, você ganha imunidade a diversas coisas que enchem o teu saco demais. Só o fato de você ter imunidade à máscara, ela já vale totalmente a pena de você ter. Alligator, mas o time dela é muito curto, você domina o time. Você vai usar a consagração um pouquinho antes do GVG começar. Você viu o clã inimigo vindo, você consagra, tem uma barra de buffs rápida, você se buffa e aí você está preparado para o GVG. Simples assim. É uma skill muito eficiente, vale muito a pena você ter. O único problema é que você vai ter que upar para ter essa skill. Ela consome experiência toda vez que você usa, mesmo no level máximo. Aqui a gente tem uma Aegis Domine, que é o Shield Spell. E basicamente ele te dá um bônus a cada nível, dependendo de alguma propriedade do escudo. O nível 1 depende da defesa do escudo. Quanto maior for a defesa do escudo, maior o ataque que você ganha. O escudo melhor para usar esse skill seria o escudo do Abismo, que é o escudozinho de MVP. E o nível 3, que depende do over do escudo. O nível 3, o efeito principal dele, ele te dá 100% de chance de quebrar a armadura do inimigo. Digamos que você tem um toque do Oblivion na pessoa. Se ele estiver ativado, você quebra com 100% de chance a armadura do inimigo. Se tiver sem coach, obviamente. Então aqui, as skills principais do RG. A gente também tem aqui a Espiral Lunar ou a Moon Slasher, que é basicamente uma skill que dá um giro com a lança. E ela tem uma probabilidade de fazer o inimigo sentar, que é muito importante, porque você pode evitar, por exemplo, aquele renegado, dar uma copa explosiva, ou então aquele Shuras na parte de você. Então você pode aproveitar para dar também uma Espiral Lunar.
Galera, vamos agora com uma skill que muita gente me pergunta, que é a rapidez com lança. O que diabo essa skill faz? Qual a diferença dela do nível 1 pro 5, pro 6, pro 7? Vamos entender de uma vez por todas como é que a rapidez com lança funciona. Primeiro, a SPD que ela te dá do nível 1 pro nível 10 é a mesma, não muda. Muda nela são duas coisas, na verdade 3 coisas. O primeiro é o tempo dela, que vai mudar. No nível 1 ela dura praticamente nada e no nível 10 ela dura bastante. A segunda coisa que ela faz, ela te dá 3 pontos de crítico. Então se você tem 10 pontos de rapidez com lança, você ganha 30 de crítico. Joga com Glaive de Vellum, ou a caça com papel, ou alguma lança para dar o EB, vai ganhar uma taxa de crítico muito alta, o que torna um grande benefício contra quem joga com guilhotina de Vellum, por exemplo. A terceira coisa que ela faz, ela te dá em média, pelos meus testes, 2% de dano no primeiro hit, aliás 1% de dano no primeiro hit da LD. Esses são os meus testes. Tudo bem que você vai olhar a fórmula da LD, você tem uma porcentagem de ataque, papapá, mas eu sempre testo meus danos, eu testo com dano bruto. Eu vou lá, monto meus personagens e boto para testar. Então em média foi isso, foi 1% de dano a cada nível da LD no primeiro hit da LD. Tá aqui a diferença. Então, seguindo os meus cálculos, dá em média do nível 1 do 10 pro 0, 10% a mais de dano na lança do destino. Então essa skill ela te ajuda em 3 coisas. Ela te ajuda a te dar um boost de SPD, que ajuda bastante no teu delay de animação. Segundo, ela te ajuda no sentido de te dar uma taxa de crítico muito alta, caso você jogue de lança. E terceiro, ela vai te dar um bônus de dano na lança do destino, que seria a skill de dano secundária desse vídeo. Então aqui a gente tem a primeira parte das skills, que seria a primeira build, que seria a build de consagração, ECD e LD. Então vamos agora para a segunda modalidade. Então pessoal, aqui a gente tem a nossa segunda opção de build de skills, que seria uma build voltada para prestígio, ECD e LD. Vamos entender aqui agora o que a gente fez aqui. Primeiro de tudo, como eu falei, eu não vou explicar de novo as skills que eu já expliquei. A gente vai entender aqui as diferenças. No lugar da consagração, eu coloquei aqui o prestígio divino. O que esse prestígio divino faz? Ele tem 2 efeitos principais. O primeiro dele é que ele te dá um incremento muito grande da tua hard def. Ele é a tua defesa bruta, traduzindo ao pé da letra. Ah, mas a Alligator defesa bruta muda muito pouco no Renew. Ela muda muito pouco quando você dá pequenos valores de defesa bruta. O prestígio te dá um grande incremento de defesa bruta. Então, ele tem alguma relevância por isso, nesse sentido. Segundo, o prestígio divino, ele te dá uma taxa de evasão mágica. Como eu falei no começo do vídeo, pode esquivar de dano mágico. Pode esquivar, por exemplo, de nevasca, de esquife de gelo. E, obviamente, você vai conseguir prevenir, entre aspas, congelamento. Lembrando que, como a gente tem uma build com muita int e muita sorte, a gente vai ter o melhor efeito desse prestígio divino. Por exemplo, o meu chá no Hero, da minha build pessoal, ele tem 58 de int e 120 de sorte. Isso, com todas as comidas que eu boto e tudo mais, isso me dá 65% de taxa de evasão mágica. É muita coisa. Seria, entre aspas, uma GTB selada, se a gente fosse entender mais ou menos a ideia da coisa. Outra pergunta que estão me fazendo muito é por que não Toque do Oblivion? O Toque do Oblivion, ele não funciona em Oi. Ele é uma skill para PVP. Eu não recomendo que você tenha o Toque do Oblivion. Se você quiser uma build focada em PVP, você pode, por exemplo, baixar esse Ezinfer aqui pro 2, baixar esse bloqueio aqui pro 5, e aí você pode colocar o Oblivion no 10. Tá vendo aqui? Então, deixa eu ajeitar aqui de novo a build, um minutinho. Então, caso você queira ter o Oblivion, no lugar de ter o Ezinfer nível 5 e de ter o bloqueio no 7, você pode ter ele no nível 2, que é pré-requisito, ter o bloqueio nível 5 e ter Toque do Oblivion nível 10. Serviria para PVP apenas. Eu não recomendo que você use Toque do Oblivion em WE. Por quê? Porque a WE naturalmente tem uma taxa de redução a dano à distância muito alta. Segundo, porque todos os seus equipamentos são voltados para o dano crítico, ou seja, vai faltar equipamentos de dano à distância. E terceiro, porque muita gente usa a túnica de cerco, que reduz ainda mais o dano à distância. E o BRO no geral, especialmente o Thor, muita gente usa o bolinho de carne.
o que faz muito fácil de você potar o Toque do Oblivion, por exemplo. É facilmente potável. Então, eu vou colocar de volta como estava a minha build. Aqui é uma ideia para PVP, caso você queira jogar WE e PVP. Tendo Oblivion, Lança do Destino, essa fica a ideia. Dá para ter ECD no 5, Pinpoint estocado no 5, LD no 5 e Oblivion no 10. Essa é a ideia, caso você queira incorporar essa build também para PVP. Ressaltando que eu não coloquei consagração nessa build por dois motivos. Primeiro, porque não cabe uma build lanceira que tenha esses dois fatores, sem perder qualidade. E segundo, porque é uma build para quem não gosta de upar. Para quem pegou um 7.5 e quer se livrar logo do 7.5. Então, caso você queira jogar PVP, essa fica a ideia para PVP. Vou voltar para o que estava antes. Pronto, voltei para a build com prestígio, para Full WE. WE, vocês podem reparar que eu tirei o Toque do Oblivion. O que é que eu mudei aqui? Eu coloquei o Earth Drive, no caso é o Ice Fairy no 5, e aumentei 2 pontos de bloqueio. Isso faz diferença? Sim, faz diferença. O Ice Fairy é uma das melhores skills do RG. Por quê? Porque você abre um buraco no precast inimigo. Você queima várias skills de chão. Ele seria como se fosse, entre aspas, um Gunbaiten. Então você pode, por exemplo, ela no nível 5, ela tem uma área gigantesca, de 7x7. Você pode dar uma Ice Fairy e queimar várias pneumas. Quando você switchar para a Lança Gloriosa, você pode dar uma Ice Fairy no 5. O meu RG, no IRO, ele tem a Ice Fairy no 5. Por quê? Porque faz muita diferença. Quando eu dou uma Ice Fairy, abre um buraco gigantesco. E outros RGs famosos no YouTube, como, por exemplo, um RG muito famoso que é o Chakri, ele também tem uma Ice Fairy no 5. O Hero Phoenix também tem a Ice Fairy no 5. Então fica uma referência para vocês, caso você queira optar por essa build de ter o Ice Fairy nível 5. O bloqueio, ele é muito peculiar. Muita gente fala, por exemplo, vamos comparar o bloqueio do 5 pro 10. O bloqueio do 5 pro 10, ele muda 10% de chance de esquivar. Aí muita gente fala, não, mas o bloqueio ele só dá 10% a mais. Galera, uma coisa interessante de você entender é sobre proporção. Não aumentou 10% a mais, você aumentou 50% a mais em relação ao nível 5. Perceba que o nível 5 ele te dá 20% e o nível 10 te dá 30%. Se dividir um pelo outro é 50% mais eficiente do que o nível 5 e não só 10%. Se a gente for fazer uma análise bruta da coisa. É uma skill que, como eu falei, pode salvar de muita coisa. E como são dois pontinhos, é interessante você ter o bloqueio no nível 7 também. Então essa foi a segunda versão da build com o prestígio divino. Vou mostrar aqui agora a terceira opção. Então pessoal, vamos agora para a nossa terceira opção, ou quarta, se você considerar que a com Toque do Oblivion também foi uma. Probabilidade de build, que seria uma build agora voltada no Full ECD. Como o nome já diz, seria então você simplesmente usaria o RPCD como skill de dano única para fazer o controle de terreno, redentando ou não redentando. Ela é Full ECD, o número de estudo, tá com guilhotina e pouco total. Lembrando que, mesmo assim, eu coloquei skill de lança por um motivo. A longo prazo, você vai precisar montar uma lança de uma mão, que é a caça com papel. Ela, no momento, ela tem um dano muito baixo. Ainda falta muitas coisas de crítico pro jogo. E por que precisa dessa arma de uma mão? Porque o dano, a distância nesse ponto do Renew tá muito alto. Então, se você não switchar para uma arma de uma mão, você vai tomar muito dano. Então aqui fica a ideia de build full EB. Qual a diferença aqui? A diferença é que a gente não tem mais tocado no 5, eu coloquei no 3, para quebrar só o escudo. Eu limpei a Lança do Destino, a gente não tem Lança do Destino nessa build. Agora a gente tem as duas skills ao mesmo tempo. A gente tem tanto a Consagração como o Prestígio Divino. Nesse caso, você vai jogar com o Prestígio Divino e a Devoção, na verdade são os três. Você vai jogar o tempo todo com o Prestígio, a Devoção e a Proteção da Vanguarda ligadas o tempo inteiro. E nos GVGs mais importantes, você vai usar também a Consagração. É aqui que entra aquela ideia de ter uma build, uma barra rápida de buffs, poder te ajudar. Mesmo que a gente tenha o ECD como skill única de dano, eu coloquei também a Espiral Lunar nível 3. É uma skill que, caso você jogue de lança, vai ter muita diferença. Então a minha ideia para vocês é exatamente essa. Tenha a Espiral Lunar 3 para poder, digamos que você switch para arma de uma mão.
Você pode dar uma espiral lunar, fazer muita gente sentar e dar o ECD, que também é uma opção. Novamente, aqui não tem toque do oblívio, porque aqui essa seção é full ECD. A diferença para as outras é essa aqui. Então, novamente, essa aqui é uma build full GC, full controle de terreno, com redenção nível 3 e com o ECD Limites. E com os dois buffs, tanto o prestígio divino quanto a consagração. Então essas foram todas as modalidades de build de skill que eu criei para vocês. Essa daqui é bem parecida com a minha do IRO. A diferença é que a minha do IRO eu não tenho lance, eu jogo com o martelo e com a guilhotina. Por que eu não vou mostrar para vocês? Porque não compensa ainda. Eu não vou passar para vocês uma build que ela é bem específica para o meu personagem nessa altura do campeonato. Eu vou esperar a Petal e a Temporal vir. Se alguma pessoa comprar o Mijoni ou testar o Mijoni e me dizer que tá bom, aí eu compartilho com vocês essa build. Por enquanto não é necessário, então fica essa ideia para vocês também. Então pessoal, essa aqui é a última parte do vídeo, seria exatamente as considerações finais. Essa foi a segunda parte do nosso projeto aí de build do 75/60 do RG. Lembrando que ainda falta equipamentos, ainda falta suprimentos, ideias de WE, para você ter o seu chá completo. Não percam essa série, porque eu estou divulgando coisa que eu demorei muito para aprender, que são anos de experiência com a classe. Eu só trago o melhor para vocês. Tudo que eu trago para vocês são coisas que eu testo no IRO, que eu jogo guerrativamente no IRO, e a gente está jogando aqui há mais de um ano já com o 75/60. Então todas essas ideias que eu trago para vocês já tem mais de um ano de testados para ajudar vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e assinem o canal para não perder os próximos episódios da série. E valeu pessoal, e é nóis!